Essa semana é o dia do Snyder Cut, até que enfim. Fizeram sobre o Troféu da Marvel, que ainda não assisti porque não tenho dinheiro mais. Mas vamos falar sobre Snyder Cut até o momento. Não só o Snyder, fãs de verdade da DC que realmente queriam ver o filme, foi uma vitória, vamos dizer assim, porque foi de 2017 pra cá. Então foi em 2017 pra cá que estavam lutando para ver esse filme e a maioria não acreditava nesse filme que existia. Ele é um filme que tá dando o que falar. Eu não me importo muito com as críticas, porque se eu gosto, é um gosto meu, mas e as críticas estão mostrando isso é bom por causa dos haters do Zack Snyder. A maioria dos fãs tem que pedir obrigado para o Zack Snyder por lutar, porque eu creio eu que a maioria dos diretores de cinema queria fazer seu próprio filme, na visão deles, é claro. O melhor foi o Flash porque ele continua bobo, mas ele tem uma diferença que é os poderes, né? Não ficar só correndo. O Flash é um personagem importante, assim como o Cyborg é importante, porque o Flash, além de correr, tem algumas habilidades de voltar o tempo, cara. Eu acho que ele é o Flash mais rápido que o Flash da série, creio eu, né? E também o Cyborg, cara, que tipo, o Cyborg foi muito injustiçado. A melhor cena pra mim foi da Mulher Maravilha do Superman, que arrancou os chifres do Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe é um bosta, todo mundo sabe disso. Ninguém gosta do Lobo da Steppe. Bem que eu gostaria de saber como e quem fugiu de não deixar esse filme ser lançado em 2017. Mas eu acho que se esse filme não fosse lançado, ele seria criticado que nem Batman vs Superman. Eu só quero ver um anúncio dizendo que vão restaurar o universo do Zack Snyder. Apenas isso, só quero ver isso, cara, porque já tem hashtag no Twitter e todo mundo quer isso. Os fãs de verdade, é claro. E o cachorro latindo de novo. Apareceu muitos personagens, né? Que eu queria ver um filme solo deles ou Warner Bros. Pelo amor de Deus, faz um filme solo aí. E apareceu de Sarge, ou o cachorro latino atrapalhando de novo. Ou The Sarge, sei lá pronunciar isso. Toda hora que eu falo, o cachorro de latino. Pelo amor de Deus. O The Sarge é aquele vilão, né? Que ele é cérebro do Darkseid e age como mestre e torturador e inventor para o Lord Darkseid. Inclusive, seu nome tem o mesmo pronúncia de The Side. Nada a ver, mano. Clara referência ao Marquês de Sade. De Sade. Cara, eu falei errado. Praticamente é a clara referência ao Marquês de Sade, que também lembra como torturador. Corrigindo aqui, viu? Porque falei errado. A primeira aparição dele foi lá em 1951, né? Aquele antigo. Eu não tinha nascido ainda. Criado por glorioso Jacob, aquela boca cachorro. Ele é um sádico, né? Para animação dá pra ver que ele é um sádico. Aqui também lê quadrinho. Ele também compôs um manto, um capuz, vamos dizer assim, no quadrinho de animação. De, vamos dizer, um capuz estiloso, vamos. E também já fingiu ser Darkseid. Rapaz, o cara já fingiu ser Darkseid. Vai entender. Só para manter a integridade ativa. O motivo parece mero capricho. Vamos dizer assim. Ele é praticamente um capacho do Darkseid. Medroso do Darkseid. Quem assistiu Liga da Justiça Guerra, ele também aparece. E também aparece Malville, que eu nem lembrava mais. Por uma pesquisa que eu vi. Quando eu vi a guerra de Uxas, eu vi a 3. Matou 2, então ficou só ele na história. Então, praticamente, existia 3 torturadores de Darkseid. Cara, eu só quero só uma continuação desse filme. Só isso que eu quero. Cara, eu pensei que o Liga da Justiça seria com a mesma crítica de Batman Super, mas não. Estão gostando. Há aqueles que não gostem por causa do ritmo do filme, é claro. Tem gente que não gosta de 4 horas de duração, mas fazer o que? Eu nem vi a hora passar. Já assisti 2 vezes. As pessoas têm que agradecer o Zack Snyder. E é só isso que eu tenho de falar sobre esse filme e seu personagem de Sarge, o The Sarge.